A nossa reflexão de hoje é uma reflexão um pouco paulistana. E por que paulistana? Porque na cidade de São Paulo, mesmo aqueles que vêm de outros estados ou até de outros países para trabalhar aqui, percebem que é uma cidade com muitas virtudes. O povo de São Paulo, ou a cultura existente na cidade de São Paulo, é uma cultura de pessoas que trabalham, um povo trabalhador que tem orgulho do seu trabalho. Na cidade de São Paulo, encontramos aqueles que são bastante, digamos, chatos com a pontualidade, porque se sabe que em São Paulo 1 minuto pode resultar em um atraso muito mais longo do que aquele 1 minuto que se perdeu. Mas temos também uma outra característica dentro da cidade de São Paulo. Tudo, e essa não é tão positiva, pelo que está por trás dela, mas eu explico. A característica é que na cidade de São Paulo tudo é feito com muita pressa. Tudo tem que ser para ontem, como diz o ditado, para ontem. E isso começa a gerar em nós uma certa aceleração que muitas vezes ela é angustiante. E por que angustiante? Porque o sentido de fazer tudo para ontem, nós não temos clareza. E a cada situação que passa, se torna angustiante porque nós buscamos a clareza do porquê as coisas devem ser feitas com pressa. E às vezes, e não às vezes, sempre, esta não clareza também influi na nossa vida espiritual. A vida espiritual do cristão muitas vezes é feita com pressa, sem a atenção devida e adequada àquilo que nós somos chamados a fazer. Rezamos o rosário, o terço, e rezamos. Fomos até a igreja. Rezamos um Pai Nosso, as coisas ficam meio nebulosas, porque muitas vezes nós perdemos o sentido. E quando se perde o sentido, é como se entrássemos num beco sem saída. E as coisas se tornam elípticas. E uma elipse muito escravagista. Tenho que fazer, tenho que terminar, tenho que não sei o quê. O resultado, bom, o resultado é o resultado. Às vezes fiz porque tinha que fazer. Não traz uma alegria consigo. E aí a coisa vai girando dentro de uma elipse que nos faz muito dependentes, que nos faz muito sem um sentido profundo daquilo que se está para realizar ou daquilo que se realiza. E a vida espiritual do cristão, ela não pode entrar nesta lógica, porque um cristão concebe e sabe o sentido daquilo que está fazendo, tem a plena profundidade daquelas coisas que se faz. Qual é a dificuldade que se apresenta? O como sair desta elipse, como sair desta roda gigante de vai e faz e coisa, e se eu não fizer, eu vou ter um problema, e entra nessa fretuosidade, mas isso aqui não existe em português, não, mas nessa aceleração, e que a pessoa se perde. Existe somente uma possibilidade de saída, é aquela de conceber que na nossa vida, quem nos dá o sentido é o próprio Deus, e não a cultura. A cultura, ela é a capacidade de responder aquilo que Deus nos deu. Uma cultura que não tem Deus não responde absolutamente nada. E uma cultura como esta, cheia de pressa, é uma cultura que não entende Deus. O ídolo é outro. O ídolo é a funcionalidade, o ídolo é o dinheiro, o ídolo é o trabalho, o ídolo é a produtividade, o ídolo é a fama. E o Deus verdadeiro, que não espera de nós uma idolatria, porque é um Deus livre e nos educa para a liberdade, é colocado de lado. E aí o nosso círculo, para ser quebrado, exige de nós esta capacidade profunda de compreender a presença de Deus. E aí nós vamos entender aquilo que está escrito na primeira leitura do profeta
Miqueias, em que o povo de Israel tinha se esquecido do próprio Deus, vivia longe da aliança, e os dias passavam sempre por passar. Faziam as coisas porque tinham que fazer. Viviam de festas em festas, de bebidas em bebidas, vivia a vida porque tinham que fazer as coisas, e uma certa angústia. Deus, na sua misericórdia, através do profeta, vai dizer ao povo de Israel que viria um governante, um novo governante, e que tiraria o povo daquela situação. Até porque eles estavam muito crentes nas coisas que a cultura atual propunha, ou que a cultura naquele tempo propunha a eles, muito crentes naquilo que os imperadores propunham, e um povo completamente sem esperança. Um povo que não sabia aonde colocar a cabeça. E aí nós vamos perceber a beleza de Deus que vem a dizer a eles: olha, vai vir um novo governante. E este novo governante, nascido de mulher, ele unirá o resto dos seus irmãos. Nós sabemos muito bem que a cultura em que vivemos é uma cultura dispersiva. Uma cultura que nós temos que fazer as coisas com pressa e nem sequer nos damos conta de quem está diante de nós. O cristão age de maneira contrária. Ele compreende e sabe quem está diante dele. Exatamente porque o cristão é aquele que comunica algo. Não simplesmente vive deixando as coisas acontecerem. E faz isso porque se sabe acolhido pelo próprio Deus. E faz isso exatamente porque vive dentro desta dinâmica com o Senhor. E coloca toda a sua esperança em Deus. Mesmo quando as coisas parecem ter perdido o sentido. Mesmo quando as situações que se apresentam no mundo parecem dizer tudo o contrário. E nós vamos perceber que o inédito de Deus é quando nos propõe coisas grandes no nosso cotidiano. O tempo de advento nós nos preparamos para receber Cristo. E receber Cristo significa colocá-lo na nossa vida, no 360 da nossa existência. Ou seja, em tudo aquilo que nós temos. E não viver sem a esperança. Não fazer as coisas por fazer. Não viver numa pressa sem sentido. Nós somos chamados a ver a profundidade da nossa vida. E aí nós vamos entender aquilo que no Evangelho está dizendo. Veja, duas coisas inéditas acontecem ali, ou duas coisas difíceis. Maria concebe sem ter tido relação com nenhum homem. Portanto, é algo novo. Deus vem ao encontro da nossa humanidade através de Maria, encarnando-se no seio dela. O motivo da pressa de Nossa Senhora era comunicar algo, não um vazio. E aí a pergunta que nos resta é: como cristãos, o que nós estamos comunicando? A realização desta profecia que se cumpre para nós do Cristo feito carne, que vem através de Maria, e os nossos atos então se tornam atos comunicativos desta vida nova? Ou nós não estamos comunicando nada? As nossas pressas, elas sempre acabam em cansaço, acabam em tristeza, acabam num vazio. E por quê? Porque muitas vezes nós não estamos dentro da dinâmica da vida nova que Cristo nos propõe. O sentido da nossa pressa deve ser uma alegria. Não fazer por fazer. Não porque nós temos que cumprir prazos, que não está errado. Nós cumprimos os prazos, mas cumprimos com a certeza de que aquilo que nós estamos executando tem algo de mais profundo, e o mais profundo é a presença de Jesus. E à medida que nós vamos percebendo isso na nossa vida, nós nos tornamos comunicadores de Cristo, mas ao mesmo tempo somos aqueles que acolhemos também esta comunicação do Senhor. Maria, quando vai à sua prima Isabel, vai também se felicitar com ela, porque ela tem um filho, está esperando um filho na velhice. É o segundo inédito. Uma senhora concebeu um filho. E se faz alegria.
E aí a pergunta, ainda que nos resta, é esta: quando comunicamos algo, as pessoas se tornam alegres? Quando Maria saudou Isabel, a criança pulou no ventre dela. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E enquanto cristãos, nós somos chamados a esta comunicação. E o tempo do Natal nos prepara para isso. Será que a nossa ceia de Natal está condenada a ser uma festa a mais? Ou a nossa ceia de Natal, ela é motivada pelo objetivo dado que o Verbo se fez carne e veio habitar entre nós? Será que a nossa alegria de estar diante do nosso irmão é para comunicar uma alegria verdadeira? A alegria de Cristo que se encarnou e que se faz presente em nossa vida? Ou será que a festa de Natal é só para tomar um vinho e comer uma comida diferente? Ou trocar presentes? Se for isso, o Natal perde completamente o seu sentido. Para nós, ele nunca vai perder o sentido, porque o Natal é o Natal, ok? Mas a nossa celebração, ela perderia o sentido se nós reduzirmos esta celebração às coisas simplesmente humanas, sem o sentido próprio, que é o próprio Cristo. Aquilo que se espera de cada um de nós é esta profundidade, esta capacidade de comunicar algo novo, algo com pressa, mas que tem um profundo sentido, que é o próprio Cristo. E por que partir exatamente da questão da cultura de São Paulo? Porque é uma cultura muitas vezes fria. É uma situação em que nós vivemos em que as pessoas não se conversam, não se conhecem, não se olham no olho e não comunicam nada. Simplesmente executam ordens ou realidades e nada mais. Não é a isso que nós somos chamados. Nós somos chamados a dar um passo a mais, a comunicar uma profundidade. E essa profundidade passa também pelo fazer a vontade do Senhor, como está na leitura de São Paulo. Eis que venho para fazer a vossa vontade. Gente, esta é a única possibilidade que nós temos para fazer da nossa vida uma vida plena, uma vida cheia, uma vida no Senhor, uma vida que comunique uma grandeza, que comunique uma realidade. Se não somos assim, a nossa vida é fria e vazia. E faço esta homilia motivado por isso, porque nesta semana, ou nestas últimas semanas, eu vi tantas pessoas muito preocupadas com ceia de Natal, que está correto, preocupada com festa de fim de ano, que está correto, preocupado com uma série de coisas humanas, que está correto, mas sem a motivação principal, Cristo. E aí as coisas se tornam sempre pesadas. Quando as coisas são comunicadas com alegria, elas também são comunicadas com pressa. O nosso irmão Luca, que hoje vai professar a fé, ele veio conversar comigo e depois eu disse, a secretária perguntou: padre, quando que será a profissão de fé do Luca? Eu disse, quando ele quiser. A resposta foi imediata. Eu estava esperando que ele fosse professar a fé no ano que vem. Ele já quis professar o quanto antes, porque tem uma alegria. E quando nós temos uma alegria, nós comunicamos isso e comunicamos com pressa. Não simplesmente porque temos que fazer algo, mas porque esta alegria nos motiva. Mas a alegria que nos motiva é a alegria de Jesus. E para que isso aconteça, nós somos convidados a acolhê-lo. O quarto verbo está lá hoje, né? Verbo acolher. Os verbos que meditamos durante o nosso tempo do Advento, hoje meditamos o último, o acolher. Acolher Cristo que vem ao nosso encontro. Assim como Isabel acolheu Nossa Senhora, que comunicou a ela uma alegria, ela acolheu esta alegria. Maria que acolhe Jesus Cristo através do anjo Gabriel, que anuncia para ela que ela dará à luz um filho. Nesses dias de Natal, que nós seremos acolhidos nas casas dos nossos parentes, mas que também acolheremos os nossos parentes. Se tudo isto não for feito com a alegria evangélica da boa nova de Jesus, não tem sentido nenhum. E é isto que nós somos convidados a exercitar. É por isso que ao final de cada missa, eu, padre, estou lá na porta para cumprimentá-lo. Porque eu sou legal? Não. Porque cada um de vocês comunicam para mim também a graça de Jesus.
E como é bonito ver no olhar de cada um a beleza e a presença de Cristo que vem na presença de cada irmão. E como é bonito nós, quando comunicamos Cristo para as pessoas que estão ao nosso redor, que estão ao nosso lado, quando acolhemos o outro na situação em que ele está, e esta acolhida que transforma o nosso ser, porque não é uma coisa efêmera, não é uma coisa funcional, não é uma coisa comercial. O cristão não olha o outro porque quer ganhar dinheiro, ou porque quer se dar bem. Olha o outro porque Cristo está nesta relação, porque Cristo está presente aqui. E é isso que transforma a nossa existência. E é isso que nos tira da tirania da pressa, de uma pressa vazia, porque eu tenho que fazer as coisas, mas nos coloca na liberdade da pressa. Qual que é a liberdade da pressa? Quando eu comunico Cristo. Esta é a liberdade. Esta é a liberdade das nossas relações. Quando Cristo está presente, isso transforma a nossa vida. Transforma. Hoje você e eu somos chamados a meditar nisto, porque a única possibilidade para uma vida plena é acolher Jesus. Nos preparamos nesses 4 domingos do Advento para esta festa. Estamos prontos para acolher Jesus e com pressa comunicá-lo na nossa existência e no todo da nossa vida? Ou estamos riscando ou arriscando de fazer o nosso Natal um Natal a mais? Aí é você que vai responder essa pergunta. Mas o convite está lançado. Você é chamado hoje, com muita pressa, comunicar Jesus para todas as pessoas. Que Maria Santíssima nos ajude. Que assim seja. Amém.